Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Centro de Computação Científica e Software Livre da UFPR. A gente está falando de um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Informática da UFPR. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a história do C3SL, esse grupo que ele é pioneiro, né, na produção de artefatos, de tecnologia, né, de discussão sobre software livre e computação científica no Brasil, e a gente vai conversar com duas personalidades que, o trocadilho à parte, mas são marco de fato, né, sobre o C3SL, que são os marcos do C3SL. O Marcos Sunier e o Marcos Castilho são os fundadores, né, professores titulares da UFPR, e a gente também vai ter a participação do Richard Reis, né, que é o nosso gerente de projetos do C3SL e hoje mestrando na ciência da computação, né, recém finalizou o curso de bacharelado, né, e a gente vai papear justamente sobre o início, digamos assim, dessas duas décadas de história, iniciando aqui com uma apresentação mais informal do currículo dos professores, que enquanto vocês estavam aí jogando Doom no 386, eles já estavam há muito tempo já no XT programando, se formando ali na década de 80, né, e justamente no início das discussões sobre software livre, né? Então eu passo a palavra aqui inicialmente ao professor Marcos Sunier. Por favor, professor. Obrigado aí pelo espaço para a gente poder contar um pouco da história do C3SL. Bom, eu participo desde o início, né, da criação do C3. Sou da área de banco de dados, né, de sistemas de informação. Sou formado na França, nessa área. E eu acho que o que eu trouxe para o início do C3SL, bem nos primeiros projetos e quando foi formar o grupo, foi uma relação assim, muito próxima com o departamento de física, bem no início, né? Uma demanda que aparecia dentro da universidade por uso de recursos computacionais. E depois uma representatividade mais externa, né? No início, eu acho que ficou uma coisa... O Castilho cuidando da parte interna, organizando as equipes e gerenciando o centro, e eu cuidando mais de falar com as pessoas, procurar recurso e fazer uma representação. Acho que foi uma dupla que funcionou bem assim no início da criação do grupo. Maravilha, tanto que eu acho que essa é uma estrutura que, de alguma forma, ela representa também o quadro atual, né? Você tem parte da equipe que está preocupado justamente, né, em reunir, em arrecadar recursos, né, em garantir, né, a permanência, né, e a ampliação de projetos, né? E você tem a parte da equipe ali junto com os bolsistas e demais pesquisadores no desenvolvimento dos projetos. Professor Castilho, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite para participar aqui. Eu sou professor titular do Departamento de Informática, estou aqui há 32 anos, eu tenho graduação em Matemática pela Unesp, e então eu sou das pessoas que fui um dos primeiros a estudar computação, né, já na graduação. Gostei muito, fui fazer mestrado na UFMG, doutorado na França, me especializei em inteligência artificial. E eu sempre gostei muito de trabalhar botando a mão na massa, né? Então, o C3SL é um pouco consequência de uma história de uso de software livre também, né? Que as pessoas às vezes confundem que software livre nasceu com Linux, talvez, né? Não, o software livre é alguma coisa bastante antiga, a gente usa há muitos anos, né? Então foi como o Sunier estava dizendo, né, uma parceria com a física, mais uma certa demanda que a sociedade tinha na época, porque se falava muito em baixar a plataforma, né, e a gente já tinha essa expertise e permitiu esse sucesso que a gente tem hoje, né, através da competência que a gente tinha já há muitos anos. Maravilha, professor. E a gente está com o Richard, que também vai se apresentar aqui. O Richard, que estava aprendendo a andar, né? Quando esses dois professores estavam lá já discutindo o início desse grupo de pesquisa, e hoje é o gerente de projetos. Por favor. Então, o Alex já me apresentou, né, de certa forma, mas eu sou o Richard, eu sou gerente de projetos, C3SL faz 4 anos. Entrei no meu segundo semestre na graduação, em 2019. Graduação em Ciência da Computação, que hoje eu sou formado. Formei em agosto. Eu sempre falo mês passado, mas daqui a pouco estamos em dezembro, é mês passado ainda. E estou no mestrado agora em Segurança Computacional.
também com o professor de C3SL, com o André Grégio. E acho que é isso, não tem um currículo tão vasto assim pra dizer aqui no início. Maravilha. Eu vou fazendo meia-culpa, eu acabei esquecendo de falar quem que tá falando. Meu nome é Alexandre Ribeiro, sou jornalista e sou estagiário de pós-doutorado, né, sobre a tutela do professor Sonier, inclusive no departamento de informática. E a gente já começa aqui, então, uma pergunta direcionada, eu acho que o professor Sonier, mas é uma pergunta que o professor Castilho também pode nos ajudar a dar uma linha inicial, que eu acho que geralmente quando a gente vai falar sobre o C3, a gente já começa falando sobre o primeiro projeto. Só que o primeiro projeto, ele surge a partir, acredito eu, de uma sinergia e de uma relação entre vocês. Ou seja, o que vem antes desse primeiro projeto? O que vem antes, né? Entre o ovo e a galinha, né? Ou seja, como é que surge esse primeiro desenho de vocês se unirem para aí sim, lá na frente, conseguir desembocar em algo que a gente vai falar, olha, ali é o início do C3. Ou seja, as datas anteriores ali, né? Os eventos anteriores, professor. Então, eu acho que começa como o Marcos já começou a dizer ali, ele começa pelo interesse no ambiente de software livre, né? Da maneira que se encarava o uso e o desenvolvimento de software. Né? Os professores no departamento de informática. Já montando o laboratório baseado em Linux e tal. Então o contexto que a gente tem ali mais ou menos, isso já mais ou menos no finalzinho dos 90, início do século... final dos anos 90. Do milênio, é isso, exatamente. Né? E aí tava, assim, primeiro que a gente tava no governo PSDB, né? O MEC... No FHC, né? FHC. No MEC tinha Paulo Renato, né, que é um dos ministros da educação mais difíceis que nós tivemos. Então a gente tinha uma condição financeira péssima, né? Então eu me lembro até que quando surgiu uma oportunidade de distribuir, que era coisa como 10 computadores por departamento, tinha uma afluência, todo mundo querendo computador. A universidade estava realmente muito carente. Então nesse ambiente, o fato da gente começar a trabalhar com soluções podiam funcionar melhor, um hardware mais barato, otimizar a compra, né? A gente ficava até estudando o edital de compra para ver qual placa de rede era mais... Né? E aí, obviamente, era uma época em que se trabalhava na informática pelo lucro da venda de licença, né? Você lembra que a Microsoft inventou a venda do software em caixinha. Né? Antes da década de 70 era meio que, eu acho que o software ele mal tinha custo, né? Você comprava a máquina, né? Ele servia para valorizar o hardware. Então a IBM, a Digital, as grandes empresas fabricantes de hardware, eles só colocavam software ali para vender mais máquina. Mas o software aí vinha embutido, ninguém fala, então a IBM desenvolvia um super banco de dados para dizer, ó, o nosso banco de dados é mais rápido, mas era para valorizar o hardware. Quando surge o microcomputador, né, a Microsoft começa o predomínio da Microsoft, ela vem com essa cultura de vender software. E aí, para nós, ia ficar inviável. Você tinha que pagar o sistema operacional, pagar o editor de texto, pagar o compilador, e todo o dinheiro que a gente tinha iria... Então tinha esse aspecto que acabou motivando o software. Então, que a própria Microsoft recrudesceu depois. Ela volta atrás nessa tática de alguns anos mais tarde. Mas se você for lembrar, além da pressão sobre a compra, existia... A Microsoft fez um lobby imenso no Congresso Nacional. A lei de software ficou muito mais rígida do que a lei do audiovisual. Tipo, era como se você fosse pego com uma fita cassete copiada de um disco, você ia preso na hora. E ainda alguém podia entrar na tua casa e vasculhar para ver se você não tinha fita cassete, né? Jogando pro audiovisual. Então, era uma lei extremamente rígida. E teve vários casos de invasões de CPDs, de empresas, para procurar software pirata, por denúncia. Foi aquele terrorismo. A Microsoft achando que, ao fazer isso, ela estava com a perspectiva de vender mais software. Aí foi isso que alavancou o Linux, na verdade. Porque daí as empresas começaram, os órgãos do governo começaram a perguntar, mas não tem como pagar essa licença aqui, os preços estão tão exorbitantes. Isso deu muita força para o movimento software livre. Né? Então a gente já estava com essa linha de muito pouco recurso, então já estava tentando explorar como gerenciar laboratórios de ensino, né? Além de todo o aspecto do software livre, de código aberto, que tem um aspecto didático muito mais forte que o código fechado, né?
Você ensina um sistema de banco de dados tendo acesso ao código-fonte. Uhum. Então, tudo isso cria um ambiente muito favorável a se fazer projetos, né? A gente tinha ali, dá para dizer, a vanguarda do software livre dentro da Federal, por estar aplicando nos laboratórios, por estar desenvolvendo tecnologia, usando as últimas versões do Linux e tal, baixando, usando direto, muito mais que qualquer outro lugar. Uhum. Então, naturalmente, órgãos públicos e empresas que estavam interessados em ter uma alternativa na licença começaram a nos procurar. E aí já criou um ambiente muito favorável a gente, né, começar a aprofundar essa cultura e atender a sociedade. Uhum. E é nesse cenário que surge, professor Castilho, então, os primeiros desenhos de projetos ali onde vai se reunir os professores para, aliás, professores, não só professores, mas também, acho que, pós-graduandos, né? A gente teve um encontro anterior aqui em que o professor Bona participou e eles eram doutorandos à época, né? Não, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, assim, porque é, o- quando o Sunir está dizendo agora que houve uma procura grande por software livre no início dos anos 2000, né, a gente já tinha competência estabelecida, porque se a gente voltar nos anos 80, havia o ambiente de mainframes, né, com sistemas operacionais deles, né, da Unisys, da IBM e tal, e os computadores pessoais rodavam CP/M, DOS, não existia Windows. E o Esse negócio de Visual Basic, as que o pessoal aplicando universidades, hoje é... o CNPq incentivou muito a compra de estações de trabalho, né? Uhum. As workstations da Sun, da HP, da Digital. Então, onde rodava já variantes do sistema Unix. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem a ver com qualidade. Então, quando surgiu o Windows, nós já estávamos habituados a usar sistemas operacionais de muito maior qualidade. Nessa sequência, coincidentemente, em 1993, surgiu o Linux. E em 94, o Fabiano era aluno de graduação, junto com um colega dele, que era o Leonardo. E eles falaram assim, Castilho, tem aqui um sistema operacional novo, chama Linux, podemos instalar? Eu falei assim, vamos brincar com esse negócio aí. Aí instalamos o Linux. Mas antes do Linux, já havia o projeto GNU, que tinha já uma quantidade absurda de software livre de alta qualidade, o compilador C e outras coisas, né? Então, tanto que, o Sunir vai lembrar, em 2003 teve um evento no Canal da Música, já no governo Requião, e onde a proposta era falar de software livre, Uhum. e nós chegamos lá com um cartaz, um banner, né? Uhum. Que a Jane Sunir, irmã dele, fez pra gente assim, né? Quando tava todo mundo começando a falar de software livre, nós já tínhamos lá, software livre 12 anos, Falei já. com o carimbo assim, né? 12 anos já, né? Já tava 12 anos à frente. Que 12 anos foi quando o nosso grupo, a nossa turma, entrou no departamento de informática, né? Uhum. Que já havia, mas o projeto GNU é mais antigo do que isso ainda, né? Uhum. Então, quando veio a demanda da sociedade, nós estávamos muito preparados para atender. Uhum. Né? Mas foi um casamento também, além o avanço da tecnologia, mas é um casamento político, né? O Sonier falou agora há pouco sobre o FHC, o professor Castilho comentou justamente sobre o Requião. Olhando para uma perspectiva da política aqui no cenário paranaense, a gestão do Requião junto na sede foi impulsionadora, digamos assim, do uso das tecnologias de software livre nos projetos, que está vinculado um pouco sobre a história do C3. Sim, a pauta de software livre era uma pauta progressista, Uhum. né? Claramente a pauta de direita era software comprado, a pauta da esquerda software livre, Uhum. né? Até pelas características do desenvolvimento coletivo, do copyleft ao invés de copyright, então você tinha todo o pessoal que queria ganhar dinheiro com licença, e nós numa outra linha, né? Então um ataque que a gente tinha era a inviabilidade econômica do software livre, não tem qualidade, não tem, né? Então isso que o Marcos fala é muito importante, porque a gente já desde o início a gente dizia assim, a gente não está vindo porque é mais barato, não está vindo porque é de graça, a gente está vindo porque é melhor. Uhum. O desenvolvimento coletivo é melhor. O produto gerado no final é melhor, né? Então,
Isso também foi uma batalha meio de mídia no início, né, de dizer, porque, por exemplo, pro governo Requião, no primeiro governo dele, né, em 2000, não era o primeiro governo dele, né, mas o primeiro da segunda série, Uhum. ele optar por colocar no Paraná inteiro laboratórios Linux, que o pessoal estava começando a ouvir falar, tinha que ter muita ousadia, né? E Uhum. tudo isso foi trabalhado dentro dessa perspectiva de que o que a gente iria fazer traria mais qualidade para os laboratórios nas escolas públicas do Uhum. que a outra abordagem. E foi uma luta, assim, constante, porque porque como era um projeto inovador, o Uhum. Paraná tinha uma característica de ter uma rede de fibra óticas pública, que era da Copel, que foi expandida por causa desse projeto de levar Linux nas escolas. Então, cada escola recebia, fora as escolas rurais que era por rádio, mas a maioria das escolas em municípios recebiam fibra direta. Aquilo mudou o panorama da rede pública digital do Estado e colocou o Estado como o primeiro Estado a ter isso, Uhum. né? Então, as condições tecnológicas que foram geradas ali foram muito, muito favoráveis e ninguém tinha em lugar nenhum aqui, né? Então, coincidiu essa, vamos dizer, coragem, principalmente do Maurício, que era o secretário de Educação na época, que foi ele, realmente ele que assumiu o Que projeto, encampou. foi procurar financiamento para nós, porque assim, tudo bem que a gente gostaria de fazer, mas nada é de graça. Tem Uhum. software livre, ele é aberto, né? Mas nós precisamos pagar os desenvolvedores, os postistas, o equipamento para onde a gente vai desenvolver, a simulação das coisas e tal. Então precisava de recursos. O Maurício foi atrás desses recursos. E o suporte político também, né? Que eu acho Deu que suporte você político, você deu tem toda a um lobby. liberdade para a gente definir Uhum. como seria, né? Porque você tem um lobby das Não, empresas várias, privadas que nem são. mesmo a própria Sun, né, que você estava falando, você já chegou lá com uma solução. Eu tenho uma solução, a Oracle chegou com uma solução, Uhum. Oracle educacional, Todo Microsoft mundo tinha solução. todo mundo tinha solução educacional, Uhum. pronta já. E então foi uma luta muito, muito difícil, Uhum. esse convencimento e mais uma vez falo, foi graças à coragem do Maurício Requião que a coisa andou. Uhum. Se não fosse o Maurício naquele momento bancando, Uhum. um bando de louco lá do departamento de informática, nada disso teria andado, teria acontecido. E foi a partir daí que surgiu o multiterminal? Foi Então, nesse o Multinal é contexto? outra história desse projeto. Ah, mas é Ou seja, do projeto. é o- Não, mas eu tenho conta. uma outra dúvida Diga aí. até de laboratório mesmo, assim, né? Porque hoje, tipo, no meu contexto hoje, assim, geralmente vocês estão lá captando um projeto, né? Uhum. O Edemir, vocês, e aí chega pra gente assim, a gente conseguiu um projeto. Então agora, aí vamos pegar uma equipe aí, você vai coordenar, né? No meu caso, ou chama alguém ali, e a gente vai desenvolver. Só que, é igual você falou, né? Antes não tinha isso, certo? Então, tipo assim, teve o projeto antes, o primeiro projeto do C3, ou vocês já Sim. tinham bolsistas, ou vocês montaram a equipe para o projeto? Assim? Não, é que assim, então, contextualizando, né? Por que o Maurício apostou na gente, né? Essa é uma pergunta boa. Uhum. Porque quando eu voltei do doutorado, em 1999, os nossos laboratórios lá do Departamento de Informática estavam num estado muito precário. E daí eu liderei a implantação da rede Linux. Então, nosso laboratório ficou 100% Linux. E por algum motivo que eu desconheço, isso ficou conhecido em Curitiba. Então, a gente atuou, antes do C3CL existir, em alguns projetos interessantes. Um deles foi a migração da parte administrativa do Syndacta 2 para Linux. Isso era com bolsistas, assim? Era? Não, isso foi eu e o Luciano Silva que fizemos. Aham. Nós dois só. O Syndacta 2 é responsável por todo o controle aéreo, né? do sul do Brasil, né? Sim. Sul, centro-oeste. Eu também eu coordenei um projeto de implantação de Linux para a Pastoral da Criança, onde a gente instalou Linux em 80 subsedes da Pastoral no Brasil, numa época em que o Linux não era igual hoje, que você põe o pendrive ali, intuitivo, instala né? e tá tudo funcionando. Era difícil instalar e manter. E também nós fizemos um projeto junto da RPC, Gazeta do Povo. Toda a redação da Gazeta do Povo foi migrada para Linux e a Rede Globo passou a ter seus servidores todos em Linux também. Então, Isso foi mais ou menos isso foi no ano 2000, 2001. 2001. No campo do jornalismo a gente já está ali na informatização das redações, né? Isso. 90, 2000, né? Então
pioneiro. Bom, não à toa também com a E- empresa de comunicação, né? E aconteceu um negócio muito bacana também, que o Sunê pode contar melhor do que eu, que bem no iniciozinho do governo Requião, em 2003, o Detran tinha um problema muito sério, que eles gastavam fortunas para manter um banco de dados proprietário lá. E eles acabaram caindo com o Sunier e, na época, o mestrando dele, que era o Eduardo Almeida, hoje é professor do departamento, membro do C3CL, e eles fizeram um estudo que sim era possível colocar o banco de dados do Detran em Postgres. Uhum. Um sistema gerenciador de banco de dados livre. Isso. Uma economia violenta. E uma alternativa tecnológica até então dominada só por software proprietário, Uhum. né? O Postgres é um projeto que vem do Ingress, que também fazia parte do projeto GNU, né? E que foi, em ambiente universitário, sendo desenvolvido como sistema gerenciador de banco de dados, né? Que jamais pega toda a parte comercial, né? Então isso também foi um marco importante, essa questão de você pegar algo que é uma das principais bases do Estado e convertê-lo para software livre, ou pelo menos fazer um estudo do quanto que o Estado economizaria Uhum. nessa migração, né? E o Postgres hoje, se não for o mais usado, só não deve ser mais usado porque tem muito sistema legado ainda, né? Sim. Porque qualquer coisa nova, a menos que seja muito específica também, né? No C3 a gente usa alternativas ali, mas aí tem um aspecto técnico nisso. Mas eu sei que o Detran até hoje roda o sistema de banco de dados em Postgres, né? Tem os resquícios ali, então. Se você pegar Isso. nos dados ali, ainda tem as marcações digitais ali, né, na mão do professor Sunier. Tem Não, do Sunê e do pelo menos um Eduardo. aconselhamento, porque a gente não chegou a fazer um projeto de imigração. Uhum. Mas o pessoal, naquela época, bom, hoje em dia também, né? Cada um chuta uma solução, né? Sem muito critério, assim. E então, na época, foi mais uma questão de confiança mesmo. Não, funciona, fizemos algumas medições, assim, Uhum. de pico, que a gente chama, né? Tantas transações ao mesmo tempo. Já existia esse tipo de simulador, fazer um benchmark, que a gente chama, né? Uhum. E a gente chegou a fazer e mostrou, ó, funciona, ele vai aguentar. Então isso também influenciou muito, né, dentro da início da aceitação da cultura do software livre. Uhum. E acontecia muito também a surpresa, porque como assim, depois inicia o governo PT em Brasília, inicia o governo Requião no Paraná, ao mesmo tempo casamento, né? mudança, né? Cenário progressista E nacional, todo né? mundo falava de software livre, tinha todos os movimentos, né? Casa Cultura em São Paulo, pessoal, todo mundo faz software livre e tal. Só que o pessoal em Brasília, ou no estado em Brasília, não via o negócio funcionando de verdade, entendeu? Uhum. Como o Marcos falou, o software é difícil de instalar, nenhum lugar funcionava direito. Né? Lembra que quando veio o Medeiros lá do Ministério das Comunicações, Aham. ele ia dar um treinamento e ele precisava de um laboratório aqui em Curitiba e eu acho que falhou o laboratório que ele usaria para um treinamento do Ministério das Comunicações. E aí, liga para um, liga para outro, tem um laboratório Linux, mas é Linux? Tem um laboratório Linux que funciona? E daí ele veio e deu o treinamento dele, funcionava super bem. Daí ele falou, mas eu não sabia que esse troço funcionava, né? Então, assim, nesse sentido, o que o Marcos fala também foi muito importante. A gente já estava, quando chega a moda do software, o governo PT, para entrar, né, politicamente nos governos, a gente já tinha a coisa redondinha funcionando. E tão redondinha, funcionando tão bem, pouca gente tinha. Uhum. Principalmente para esse lado do software livre, de atender o ensino, porque tinha muito pesquisador trabalhando com Unix, com Linux, até mais do que nós. Uhum. Mas tinha muito pouco ambiente computacional completo em Linux para ensino, para pesquisa, para várias funções. Trazendo, inclusive, né, daí vem a questão do departamento de física, que era um grande usuário também, que não sabia configurar, né? Então, também alimentando essa demanda. Uhum. Isso tudo foi criando em volta da gente uma ideia de que a gente sabia fazer as coisas funcionarem. Tem a O ver espelho também né? Fala do espelho espelho, nessa né? época. Isso, mas antes eu queria dizer que a computação no Brasil, ela nasceu boa parte vinda da matemática, que é, por exemplo, o meu caso, e outra parte vindo da engenharia elétrica, né? E a parte que veio da matemática veio da análise numérica, tanto que a minha primeira iniciação científica já foi em análise numérica. E então a gente sabia fazer computação científica já. E aí foi onde houve o casamento, né? Onde a gente entendeu, junto com o professor Alexandre Irene, nosso querido
e saudoso Alexandre, mais alguns colegas, e a gente falou, bom, para resolver problemas difíceis é preciso juntar competências diferentes, né? E eu sei que o Richard perguntou agora há pouco se a gente tinha bolsista. O departamento de informática tinha 2 bolsistas para atender tudo. E eles ajudaram a gente nesse primeiro piloto que foi feito para o Paraná Digital, né? Que inclusive, curiosamente, foi feito na escola Erasto Piloto, né? Isso. O Instituto de O Educação. Instituto, exato. O piloto foi no piloto. O piloto foi no piloto. Então, viu? A gente tá no jogo do trocadilho, assim como o Marco do C3L tá aqui. Mas a gente sempre foi muito responsável, né? Assim, primeiro que o Maurício viu que no caso do departamento de informática funcionava. A questão era saber se ia funcionar na rede pública do estado do Paraná, né? Por isso que ele pediu pra gente fazer esse piloto. E eu lembro bem que eu falei assim pra ele, eu não conhecia ele, né? Eu tinha acabado de conhecer. Eu falei, Maurício, você sabe onde você está se metendo? Ele falou, por quê? Não vai dar certo? Eu falei, vai, mas vai dar trabalho. Eu falei assim, não, trabalha com a gente. Então, Maravilha. Então vai funcionar, vamos embora. Mas isso... Mas dos Requião era o mais palatável, né? No ano 2003 a gente não tinha financiamento ainda. Então a gente trabalhou voluntariamente um grupo de professores, eu, o Sunier, o mestrandos, que era o Fabiano Bona, esses 2 bolsistas, que era o Márcio Miranda, hoje trabalha no SERPRO, o Rodrigo Rodrigues e o Guto. Eram 3, né? O Guto é o Jorge Meira, na verdade, que hoje é professor da Universidade de Luxemburgo. Então não tinha bolsa, a gente fez trabalho voluntário organizando todo o primeiro ano do Paraná Digital, né? É a época da Free Work Foundation, que era a nossa fundação de trabalho gratuito. Isso. Que a gente passou um ano trabalhando de graça pro Maurício. Só acredita, porque era uma época muito diferente. Então eu tinha esse desejo, aquela vontade de que vamos pegar esse projeto, nem que seja de graça, mas vamos fazer esse negócio funcionar na escola, né? Porque a escola tinha toda a questão, né, de formação, de cultura e tal, por isso que as Big Techs ficavam em cima ali de ter o projeto. Então a gente teve esse lado de passar um ano, né? O pessoal me cobrando, porque o Castilho ficava fazendo e eu ficava negociando, né? E as negociações não andavam, então todo mundo me cobrava, assim, até quando a gente vai trabalhar de graça nessa história aqui, né? Que daí foi a época que eles chamaram de Free Work Foundation. E mesmo o primeiro... Então, antes do C3SL já teve uma instituição não burocrática, né? Era o FWF. FWF. Mas aí a questão é que nessa escola, no Instituto de Educação, eles tinham um laboratório com computadores muito antigos. Tinha lá 20 computadores, né? E eles queriam ver se dava para recuperar aquele hardware e botar em funcionamento. Então nós trouxemos uma servidora do departamento de informática, né? Um computador mais parrudo. Dentro do Twingo. Fizemos um sistema de boot remoto, que era igual ao do departamento de informática. E funcionou. Funcionou perfeitamente. Então, mas ali o desenho já estava feito já. O Paraná Digital tem uma característica que é meio rara nos nossos projetos, né? Que a gente é muito centrado na questão de software, que era a questão de hardware. Quer dizer, quando não tinha um dinheiro infinito, tinha o dinheiro do Banco Mundial para fazer o projeto, e isso incluiria comprar a rede, comprar os computadores, a parte do sistema operacional justamente era estratégico, que seria de graça, todos os softwares, né, para acessar o portal Dia a Dia Educação, que é o portal educacional do governo estadual e tal. Então a gente iria com essa parte para facilitar para baixar o software. Mas nem o hardware dava, o dinheiro do Banco Mundial não era suficiente para pôr nem para comprar o hardware nas 2.170 escolas. E aí tem uma outra figura importante do C3CL, que é o Daniel Weingartner, que era também bolsista nosso na época, né, que estava trabalhando no que a gente chamou de multiterminal, que na verdade era você ligar uma mesma CPU em 4 conjuntos de monitor, teclado e mouse. Então você reduz ali praticamente de 100 para 25% ali do teu custo. Não, um pouquinho mais, por causa do mas sim, mas reduz. Reduz e pelo menos pela metade, isso...
Eu não sei se a conta é exatamente essa, mas reduz bastante. Eu acho que nem é só de custo, mas é a oportunidade dos alunos terem contato com o computador na escola. Isso, Assim, você sim. Só o fato de 1 virar 2 agora já dobra. Virava 4, né? Mas essa sacada que foi determinante para... E daí, quando a gente orçou, a gente viu, porque o Maurício falou, ou nós fazemos todas as escolas ou não fazemos. Daí, a solução para fazer... Então, a gente já estava usando no software, que era um projeto que não tinha lugar nenhum no Brasil. E saímos no hardware também, construindo um conjunto... E é interessante essa questão de tecnologia, né? Quando você gera tecnologia, gera conhecimento, cria um ambiente como a gente tinha, você, às vezes, cria tecnologia com uma intenção e ela acaba tendo uma outra função, né? Porque, por exemplo, o sistema multiterminal, ele viabilizou o Paraná Digital, porque viabilizou financeiramente, né? As próprias empresas que estavam concorrendo tiveram que se bater, porque tinha, né, a placa de vídeo específica para poder gerenciar os 4 monitores ao mesmo tempo e tal. Mas, principalmente, uma coisa que a gente não pensou quando fez o projeto é que a infraestrutura elétrica caía por 4, porque você só tinha uma CPU ligada. Entendeu? O custo de manutenção, e as inclusive... escolas, né, elas têm esse problema também de infraestrutura, você vai colocar no laboratório, não tinha, como é que você faz infraestrutura? Isso também baixou o preço. Chegou uma ONG alemã que atuava no Afeganistão na época, nos consultar para implantar o multiterminal lá, porque nas escolas do Afeganistão que eles atuavam, praticamente tinha 2 tomadas, você tinha que se virar para os estudantes poderem ter acesso a computador. Então, teve uma outra, só para dizer, né, a gente faz uma coisa pensando, gera tecnologia pensando numa utilidade e você tem consequências num outro lado que a gente nem tinha planejado, nem esperava que tivesse. É um impacto rizomático, né? Então não é só a solução complexa, mas o impacto também ele acaba sendo complexo, né? Assim, inclusive na formação dos estudantes, né? Porque para você viabilizar o multiterminal, nós tivemos que entrar de cabeça no sistema gráfico do Linux, que é o Xorg, né? Então, os bolsistas nossos que trabalharam nessa época, saíram, depois que se formaram, foram trabalhar na Nokia, que era a principal empresa de celular que tinha na época, que depois virou Intel. O professor Bona até comentou que eu acho que, né, durante essa pesquisa teve uma solução que foi incorporada. Isso é uma história engraçada, porque a gente estava estudando um juiz, né, que a gente chama de árbitro VGA. Era o cara que decidia qual monitor, teclado ia receber as informações e fazer funcionar o sistema. Isso dentro do multi, né? Porque você tem as várias telas. O multiterminal não funcionava adequadamente, a gente construiu essa solução, né? Então, a gente precisava desse árbitro. E um dia o Bona chega para trabalhar e fala assim, eu acabei de ver aqui que saiu o árbitro VGA, né? Aí o bolsista nosso falou, eu sei, fui eu que submeti, eles aceitaram a correção aqui. Tá lá o nome, lá a contribuição. Essa que eu acho que é uma coisa muito importante do software livre, é isso, né? É porque não só você aplica ele, usa ele, mas você contribui na formação, naquilo que vai ser um legado futuro que vai impactar novas gerações e que vira um ciclo, né? Vira uma grande... Um efeito dominó, digamos assim, positivo, lógico, né? Até hoje, um desses bolsistas, ele é o atual mantenedor do driver da Intel para Linux. Até hoje, ele já veio dar palestra pra gente. Mas eu acho que a gente tava falando antes do Windows, né, na época. Eu acho que é legal contextualizar um pouco até o público, porque talvez quem ouvir a gente não sabe muito bem o que acontecia, né, nesse tempo. Que, por exemplo, eu lembro quando eu tava fazendo Rede Zoom com o professor Albini, ele me contou da vez do laboratório em que ele teve que ir lá e trocar todos os computadores para Linux, né? Porque tava tendo também uma auditoria de vamos ver se tem algum Windows em algum lugar aí. E, pirata de Deus. Da época você tinha que pagar a licença, era muito caro. E essa era a estratégia da Microsoft, né? Era vamos cobrar a licença de todo mundo. Só que depois isso foi um tiro pela culatra, né? Porque aí, hoje o que eles fazem? Eles deixam de graça você usar o sistema, porque aí o aluno se forma no sistema, ele sai dali sabendo mexer no sistema. Sim. Então ele vai trabalhar na empresa, vai trabalhar com o software da empresa o resto da vida. E aí a gente vê justamente o contrário aqui, né? Que quando o aluno vai aprender, igual você falou, da formação do Unix, ele vai sair dali para mexer com software livre o resto da vida. E você falou do Xorg, até agora tá mudando, né? Tá indo pro Wayland, mas o Xorg ainda é bem usado. Mas esse contexto eu acho que é interessante também. O meu orientador de TCC foi o professor o Guedes, André Guedes,
ele me contou que na época que ele estudou redes, era uma ficção científica. Assim, redes SEO, início da década de 90 ali. Porque não existia, né? Ainda assim, com a força que a gente tem hoje. Hoje, a gente fala de internet popularmente. Na época, alguém fez uma rede lá, ligou uns 3 computadores e eles conversam, sabe? Antes era só teórico, né? Era só teórico. no máximo o McLuhan lá pensando na aldeia global, mas nada de ser Você aplicado. ligava Né? um experimental. computador no outro diretamente. Você tinha teorias de protocolo. Hoje está super estabelecido o TCP/IP. Na época, o Elias conta isso pra gente, Redes 2, né? Ele falava assim, vocês pegaram a hora certa pra fazer Redes 2, porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás, vocês iam ter que estudar uns 8 aqui pra entender onde usar cada um. Hoje em dia a gente só usa um, entende? Então a computação é muito rápida, né? Então a gente tá falando ali de 2004, 2005, né? Que já passou um momento de briga, vamos dizer assim. Mas ainda tem outras coisas a serem implementadas, a serem discutidas, que hoje é outro mundo completamente. Você chegou a utilizar os computadores Você fez o teu ensino na rede pública? Você disse quando eu era pequeno. Pequeno, exato. Não lembro, eu acho que não cheguei a usar. Eu fiz ensino em rede pública até a segunda série, que agora é terceiro ano. Isso. Aí eu fui para uma iniciativa privada, que a minha família tinha mais condições na época, mas eu aprendi a usar computador na escola pública. Inclusive, eu acho que o básico de aperta no X para fechar uma aba falta até para os meus pais, assim, às vezes eles vão mexer e eles não entendem essa parte, mas eu acho que não tinha, acho que eram computadores. Eu não sei se vocês vão saber, a escola eu estudei no Santa Águida, lá no Santa Cândida. Mas que ano foi isso? 2004 a 2006, por aí. Foi que eu estudei 2004, lá. 2007 eu fui para outra escola. O Paraná Digital foi implantado mesmo lá em 2006, 2007. Então eu tava mudando, Então você quase escola. Quase peguei. Mas eu conheço muita gente que pegou. Quando eu fui pra Maringá, a gente foi apresentar, né? Fomos no 42º Encontro Nacional de Alunos de Pedagogia em Maringá, mostrar um dos projetos C3. Né? Eu entrei em contato com um rapaz, ele até era engraçado que ele tinha uma tatuagem do GNU e outra do Tuts, que é o do pinguim do Linux em cada braço. O cara a gente brincou que era o homem software livre, né? Ele tava super empolgado. Ele usou o Linux educacional e ele usou o multiterminal. Tanto que ele descobriu o Linux na escola pública com o Linux educacional, que é um projeto do C3 também, já encerrado. E a partir disso que ele se interessou pela coisa e foi atrás. E o cara, ele só tem um software livre tatuado no corpo dele, né? Então é muito legal ver esse impacto, assim. É que aquela questão que você tinha falado há poucos, né? Sobre um usuário, ele está ambientado num sistema, né? Ele acaba aprendendo, por exemplo, a lidar, né, com a tecnologia a partir daquele sistema, né? Quando você tem software livre dentro, justamente, né, do ambiente educacional de base, né? Fundamental, porque daí ele já orienta também isso, né? Você utilizar essas ferramentas. Sim. E a perceber, né, aquele ambiente como familiar, né? Fica caseiro, né? Então, mas eu queria tocar num outro assunto, assim, que é relacionado com a importância da academia, né? Porque a encomenda era instalar Linux nas escolas, né? Mas a academia, ela está na vanguarda do conhecimento sempre, né? E a gente já tinha competência para ir fazer mais do que isso, né? A gente sempre pode mais. Então a gente desenvolveu um sistema de monitoramento muito bom. Você tinha painéis que dava para acompanhar dia a dia, escola por escola, se o computador tinha sido ligado, se não tinha ligado, quantas horas por dia ficava ligado. Então eu esqueci o nome do sistema. O CMC, não é? Não, o CMC foi derivado disso, justamente. É isso que eleva para o âmbito federal a atuação, né? Do sistema. Então, os núcleos de ensino, eles acompanhavam suas escolas. Então tinha uma escola que estava toda vermelha, ele ia lá, por que está tudo vermelho aqui? Não, é porque queimou não sei o quê, tá? E isso era um monitoramento. Era nesse nível de detalhamento. E ao mesmo tempo a gente desenvolveu um sistema de gerenciamento muito, muito poderoso, assim, da central aqui, que na época era no C3CL, depois passou para Celepar. A gente gerenciava todas as máquinas, do hardware ao software. E a gente tinha capacidade de instalar coisas remotamente, instantaneamente. Esse era o sistema de diagnóstico instantâneo. E só para você ter uma ideia disso,
quando estava mais ou menos para vencer a garantia dos equipamentos, nós fizemos um relatório das 2.100 escolas que os discos rígidos estavam começando a falhar. E acionamos a garantia. E foi trocado. Eram 2.100 escolas, 2.100 servidoras, cada servidora com 2 discos. Foram trocados 4.200 discos rígidos em todas as escolas. Isso a partir do mapeamento, remotamente. Isso. De novo, impactando a questão de custo, né? A coleta de dados, né, centralizada permitiu que fosse feita essa troca. E daí nós começamos a nos especializar em monitoramento. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Richard estava perguntando do SIM-MC, que o Ministério das Comunicações, ele estava sendo cobrado pela CGU ou pelo TCU, não lembro? É que foi antes, foi pro Infodata, né? Depois Foi pro Infodata. Primeiro foi é verdade. direto. Que o Ministério da Educação conheceu esse sistema do Paraná Digital e botou para gerenciar as máquinas do projeto ProInf, que foram distribuídas 1,5 milhão de máquinas pelo Brasil. É uma questão de gestão pública, né? Que era para saber se a máquina estava ligada ou não. Exato. Então nós temos o mesmo painel de indicadores, vermelhinho, verdinho e tal, e funcionou. E isso acabou, que já que a gente tinha um sistema na ponta e o Ministério da Educação sabia que a gente dominava bem esse negócio de Linux, surgiu o Linux educacional. Isso foi o pontapé, então, para a gente expandir do ambiente estadual para o federal. A gente foi para o federal baseado no início no monitoramento, depois no Linux educacional. E daí o Ministério das Comunicações... Não era mais, só uma parte, aí já não era mais free work. Não, Já tinha, mas assim, tinha um aspecto, só para complementar o que o Castilho está dizendo, que além do aspecto da supervisão do hardware, tá funcionando, porque tinha, na época, tinha pouca escola com um laboratório de informática, algumas receberam um laboratório pela primeira vez. Então, primeiro que tinha uma tendência ao pessoal, nossa, computador, uma coisa valiosa, eu vou fechar na sala, os alunos não podem pegar nisso porque... Nem vão usar. Porque vão estragar, né? E a gente sabia que não adianta nada o computador parado e o funcionando, o desgaste é o mesmo, né? Então, esse painel tinha esse lado, saber as escolas estão usando, o que está fazendo e tal. Sem supervisionar o uso, mas supervisionar o fato de estar usando ou não. O segundo problema é que um projeto desse, ele gera um custeio novo para o Estado. Porque você coloca a máquina que nunca teve lá. Então, você está gerando um serviço que precisa ser prestado. Manutenção, instalar software e tal. Então, a gente também bolou um sistema que, a partir de Curitiba, a Celepar, depois treinada por nós, podia instalar software em todos os laboratórios. De um dia para o outro, instalar um software novo. Reduzindo uma série de custo técnico. Então, você às vezes tem... justamente o custo de pessoal, de ter lá um carinha que vai lá, porque, né, a ideia que as pessoas tinham de microcomputador. Vai o carinha com a caixinha, instala o software, compra o software. 399 municípios sai toda aquela gama de software livre disponível. Quer dizer, não chegou a funcionar tão bem quanto a gente gostaria, que a gente poderia ter uma curadoria de software e, tipo, de um dia para o outro, se instalar e criar um ambiente nas escolas cada vez mais avançado, cada vez mais tecnologia disponível e tal. Mas, assim, já apontava também do C3SL, pensando como que eu diminuo o custo gerencial. Como o Castilho falou, você colocar Linux, quantos especialistas Linux você vai achar para pôr no Vale do Ribeira? Entendeu? Você vai achar onde isso? Então, a gente tinha que pensar também na viabilidade do projeto, essa manutenção dos laboratórios em instalação de novo software a partir de Curitiba, a partir da Celepar via rede, sem o cara precisar ir lá. Isso é um aspecto importante. Sim, com certeza. E o professor estava justamente falando sobre essa elevada para Brasília, né? Isso, por quê? Porque para nós, o Paraná Digital não era só um projeto, era um laboratório para nós, né? A gente tinha à disposição 2.100 servidoras, atingindo mais de 1,5 milhão de alunos, mais de 40 mil professores, e a gente tinha a possibilidade de fazer experimentos também ali. E por isso que nasceu esse sistema de monitoramento, porque não estava na encomenda. A gente fez porque a gente achou que ia ser bacana, né? De você poder ver o estado da máquina, que a gente chama em tempo real, né?
instantaneamente, de você poder gerenciar laboratórios remotamente. A única tarefa que cabia para alguém na escola era criar conta para os estudantes. Então, assim, como eu disse agora há pouco, não existia Ubuntu, não existia Mint. Era difícil fazer Linux, usar, instalar. E a gente fez uma coisa amigável, uma coisa que as pessoas... O Linux educacional, eu acho que ele precede o Ubuntu nessa história de você botar um pendrive lá e o negócio instalar e funcionar, né? E o monitoramento veio nisso e depois veio a expertise ali do grupo do Sunier, que era trabalhar com dados. Então a gente começou a ter acesso à base, por exemplo, o portal da transparência. Eu estava te contando antes da gente começar aqui, o grupo do Sunier tinha lá, se você entrar no portal da transparência e digitar meu CPF, você vai lá ver meu salário. Mas o grupo do Sunier, ele fez uma agregação de informações que permitia comparar quanto que você gasta de energia elétrica na Federal do Paraná com quanto que a URGS gasta com energia elétrica, quanto é que o FMG gasta com energia elétrica. Né? Então você conseguia fazer agregação de dados que permitia tomar decisões gerenciais com uma qualidade altíssima, foi, né? Sim. E teve uma mudança de governo, não sei se foi após o golpe, que aí eles cortaram os microdados e alguma coisa assim. Modificaram o painel. Modificaram e a gente perdeu esse acesso. Mas a gente passou a ser conhecido também como um grupo que trabalha muito com dados. E outra coisa que tem a ver é esse negócio da multi e interdisciplinaridade, que veio desde o início, né? Então a gente já tinha gente da comunicação desde o início, a gente já tinha gente do design. E depois isso saindo da computação. E dentro da computação a gente começou a perceber que você não resolve grandes problemas com grande impacto social se você não juntar um cara de banco de dados, um cara da engenharia de software, um cara de segurança computacional, entendeu? Então hoje nós temos especialistas em praticamente todas as áreas do conhecimento e a gente discute muito do ponto de vista técnico, né? Para encontrar a melhor solução. Então, os grandes problemas você não resolve com um único especialista, você precisa de um grupo forte trabalhando de fato em conjunto, né? Isso que faz com que o C3SL seja tão versátil em termos de conseguir dar solução a várias demandas de políticas públicas, né? Não apenas surge na área educacional, mas vai para outras áreas sociais, área da saúde, agora mais recentemente, né? Enfim, que tem essa grande capacidade, né? Então a gente tem esses dois projetos, e daí, na sequência disso, a gente começa na área educacional, né? Depois parte para o Linux educacional, né? Para uma ampliação federal de mapeamento. E depois disso? Então, Depois daí foi pro Ministério Ministério das Comunicações. Foi um grande projeto. Aí tem uma outra figura importante também na história do C3, que é a Lígia Pupato, que era secretária de Ciência e Tecnologia do governo Requião, que acompanhou o Paraná Digital, né, e boa parte do Paraná Digital foi financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a Lígia assume a Secretaria de Inclusão Digital no Ministério das Comunicações. Já conhecia o nosso trabalho, eu já sabia que lá em Brasília ninguém tinha o potencial que a gente tinha para a coisa. A parte de inclusão digital do governo federal tinha muita pressão para fazer inclusão digital e muito retorno político, né? Tô colocando rede, tô colocando isso nas escolas e tal. Então, tudo quanto é ministério queria fazer inclusão digital. Então, você tinha inclusão digital na cultura, inclusão digital no Ministério das Comunicações, no MCTI, no MEC, todo mundo queria fazer inclusão digital. Daí ficou uma... Né? Aí o Paulo Bernardo assumiu o ministério. Isso ainda no Lula, né? Paulo Bernardo ainda no... no Lula 2, né? E aí, eu acho que no primeiro ele era do planejamento, né? Paulo Bernardo, depois ele vai para comunicação. E aí ele estava com uma força política ali mesmo, estando no ministério um pouco menor, né? E a gente conseguiu reunir os várias iniciativas de telecentros, tinha muita moda de telecentro na época e tal, para tentar modelar um sistema único de gestão de telecentro de escola. Né? Então, o Linux educacional ganhou muita força. Acho que foi a época que ele mais teve downloads. Daí entrou um projeto na Secretaria da Lígia também que chama Cidades Digitais, que era tentar levar a fibra ótica para as cidades com menos de 50 mil habitantes, que
o Brasil sempre teve um modelo de telecomunicações meio viciado, né, que favorece demais os grandes centros, né, Uhum. e nunca nas privatizações teve um mecanismo que garantisse você levar rede de alta velocidade para cidades muito pequenas, em uma distância, né, distância territorial, Não tem, custo. para quem é É iniciativa muito grande, privada não tem, cliente, não tem retorno, né? Então teria que ser uma coisa que o governo teria que atuar. Né? Uhum. A gente começou a atuar, então, tanto no projeto Cidades Digitais, quanto nessa recentralização do telecentro. E E o aí, GESAC. do GESAC também, boa, bem lembrado. Né? Daí, além disso, tinha as conexões satelitais do Ministério da Comunicações, que eram 11 mil conexões, Uhum. que era para quilombolas, eram comunidades indígenas que estavam espalhadas pelo Brasil, que não tinha jeito de chegar nem com rádio. Então, via satélite, você tinha uma conexão, botava uma antena na comunidade, Uhum. né? E quem fornecia esse serviço era a Embratel, que já estava privatizada. E aí chega a CGU, né? A CGU sempre nos ajudou, na verdade. Né? Chega a CGU e diz, mas como é que vocês estão controlando a entrega da rede? Porque quem mandava o relatório você está entregando ou não está entregando, era a própria Embratel. Então, a contratada é que dizia se está fazendo serviço ou não, né? Você Então, deixa aí na mão do lobo, é só o seu controle para ver se está fazendo ou não. Exatamente. Daí a própria Arija, então, nos chama para dizer, ó, a gente precisa saber como é que isso está. Daí tivemos várias reuniões dentro da Embratel, que eles disseram que era segredo do Estado, a rede dele e tal, aí eles acabaram cedendo, Uhum. né? Mais uma vez, a Arija foi muito firme, tanto firme quanto foi. A gente depende muito de dois Eduardo, gestores, né? na verdade. Né? E aí eles abriram a rede e a gente começou a fazer um painel gráfico, né? Baseado no OpenStreetMaps, que era um projeto que estava crescendo muito na Inglaterra, que era um Google aberto, né? Uhum. E aí a gente conseguia plotar as conexões, você clicava, via quem estava usando, com aquela velocidade da conexão e tal, né? Então passamos a monitorar, além de laboratórios e telecentros, passamos a monitorar fluxo de rede também no Brasil inteiro, né? Então daí já é um primeiro projeto que tem essa dimensão toda e ele tem um fator integrador, Uhum. porque daí o Ministério das Comunicações passou a fazer o planejamento todo dele em cima do nosso sistema integrado de monitoramento, porque daí ele sabia, por exemplo, aonde está chegando rede, com qual velocidade, quem está usando, aonde que eu preciso, então a própria renovação. Porque a vantagem da conexão satelital é que é só antena, então você tira a antena e põe para outro lugar. Então esses caras aqui não estão usando, então vamos A dar para estrutura é aquilo. uma outra escola que está precisando. Então esse planejamento, o Ministério passou a fazer baseado na nossa interface. A CGU passou a fazer, em vez de um controle amostral, porque era o maior controle do Ministério de Comunicações, era o GESAC, fazer um controle real. Ela sabia em tudo que o GESAC estava fornecendo. Aí a própria CGU fazia todo ano um concurso melhor site de transparência do governo federal e nós ganhamos o prêmio de melhor site de transparência federal porque era um sistema que permitia visualização, era aberto ao público, tinha um controle social. Uhum. Né? Os próprios usuários das comunidades começaram a ver lá pela interface, tá chegando rede aqui, vou lá usar e tal. E permitia o planejamento do Ministério e permitia o controle da CGU tudo em tempo real. Né? Então, essa ideia de você abrir cada... Então, a gente está indo para... Não é só o software que é livre, a informação é livre. Né? A informação é livre, ela favorece o controle social e tudo, né? Então, era do Open Access que a gente fala, né? Que começa ali em 2001, que tem o primeiro evento de Open Access, que prega acesso aberto à informação científica, né? E que depois vai para a questão de dados abertos, para várias outras a própria lei, né? De acesso à informação, que vem a partir daí e tal. Então, tinha todo o movimento que o Castilho falou, né, da abertura dos dados, que o mundo inteiro estava fazendo isso. Daí tem todo o lado do C3C, não sei se vai dar tempo para a gente falar hoje, que é o lado das esse aqui é só um capítulo só, a gente tem outros capítulos aí. Fazer um outro capítulo. São muitos capítulos aqui, uma enciclopédia. Toda a parte de informação aberta, de acesso aberto aos dados, essa cultura que a gente tinha da área. Esse foi o início do CMC, então? Do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério das Comunicações. E assim, nesse momento, porque assim, a gente já teve um quadro anterior, do C3. Nesse momento, qual que era o quadro? A gente já tinha quantos bolsistas, que inclusive é uma questão que o Richard tinha colocado. Nesse momento... tem mais uma ainda. Qual que era o tamanho que estava? Já era um outro valor, né? A gente estava com em torno de 60 bolsistas. Já era... Ainda agora, porque
tinha a parte que o Castilho estava cuidando, que era com o MEC, toda aquela que permanecia. Uhum. Já tinha núcleos, já tinham grupos já, né? Já tinham grupos. O Secretaria da Presidência também, né? Que foi divertido, aquele projeto. Foi. Isso. Era o participatório. Participatório. Isso daí, quem entrou em contato com a gente foi a Secretaria Nacional da Juventude, que na época era ligada diretamente na Casa Civil da Presidência da Foi República. pela Ninja, na verdade, que falou para ele, porque começou a gerar externalidade de rede, ele começou a ficar tão famoso que o pessoal dos outros ministérios começou a, como é que eu tenho esse troço e tal, né? Daí a coisa foi expandida, daí expandiu para a Secretaria da Presidência. E daí eles queriam fazer uma rede social para a juventude brasileira. E quem que eles chamaram? O C3CL. Olha só. E nós estávamos desenvolvendo essa rede social, ela já estava funcional, peronomútil, né? Quando teve aqueles movimentos estudantis de passe livre, não sei o que, em 2013, e aí liga a secretária e fala assim, Castilho, vocês têm que botar esse site no ar semana que vem. E daí nós colocamos no ar. Tarefa dada, missão cumprida, então. Mas já estava desenhado, já pelo menos, né? Já tava... Ele acabou não sendo muito usado ali, né? Na verdade, né? Eles lançaram, daí teve mas assim... Isso foi nas jornadas, né? Mas assim, já mostrou essa versatilidade que ele tinha de atuar em várias áreas, vários ministérios. Depois saiu o projeto do monitoramento dos quilombolas no Ministério da Cultura, né? A Secretaria de Igualdade Racial também, foi o Didonei que coordenou, que também era um painel, também em cima do OpenStreetMaps, também facilitava, né? Eles estavam tentando construir ali, através desse painel de monitoramento, variáveis para ver o impacto das políticas públicas nos quilombolas. Então a gente começou a atuar também no Ministério da Cultura. Fica evidente, né, que essa é uma função muito importante, né, da informática, né, dar o retorno, né, conseguir observar se o recurso aplicado de fato, né, tem uma função e ela tem uma atuação, né, então não é só a tecnologia, mas também é a observação para facilitar processo de gestão pública, né? Quando você faz esse mapeamento, por exemplo, do Ministério da Educação, de que se os computadores estão sendo usados, de que forma está sendo utilizado, então você tem um controle, não no sentido do controle de restringir, mas um controle de saber para onde está e como está. Tem um feedback, né? Sim. O fechamento desse processo de comunicação, né? Você ter o retorno para entender se funcionou ou não funcionou, se não dá, não dá. Mesma coisa do mapeamento dos quilombolas, mesma coisa da criação de redes sociais, enfim. Então, Lex, mas deixa eu chutar a bola para o outro lado do campo agora, né? A gente está falando do impacto dos nossos trabalhos para a sociedade, né? Sim. Eu queria aproveitar o gancho do participatório e trazer para a qualidade da formação dos nossos estudantes. Porque na época o sistema foi desenvolvido com base em protótipos de redes sociais. E os nossos bolsistas detestavam trabalhar com aquilo. E um belo dia, os nossos bolsistas vieram nos procurar e falaram assim, vamos jogar isso aqui no lixo e vamos fazer uma rede social do zero. Assim, a gente dá conta de fazer? Damos conta de fazer. E aí nós começamos a desenvolver o MacRed. Então, faça do limão uma limonada, né? Se o participatório não estava do jeito que a gente queria, nós começamos a fazer uma rede social do zero, porque se o Facebook sabe fazer uma rede social, nós também sabemos fazer. Então hoje nós temos o MacRed, está aí sendo premiado e tudo, porque os nossos estudantes tomaram a dianteira e nos convenceram que era sim possível fazer from the scratch o negócio todo. Eu acho que o poder da força bruta às vezes Sim. Se você faz produto de qualidade, não tem muito como lutar contra isso, sabe? Vai ser usado porque tem qualidade. E o lance é sair da zona de conforto, né? E ter o ambiente, né? O ambiente, eu acho que educacional, acadêmico, dos professores dando suporte e fomentando essa... vamos desconstruir essa ideia, vamos jogar no lixo isso porque não é desafiador, talvez, ou pelo menos não está dando o resultado que a gente quer. Vamos... um outro caminho, que é a lógica da ciência, né? Então você vai desenvolvendo, né, a sua pesquisa, observando os resultados e se não chega num resultado, né, que ele enfim, que é o resultado desejável, você cai por terra e vai buscar um outro paradigma, né?
Sim, mas é mais que isso, porque a gente sempre fala em soberania, né? Uhum. Então, por exemplo, o Mac-Red, ele é uma mistura de rede social com um buscador. Uhum. Então, você sabe qual que é o algoritmo do Google que localiza coisas, né? É tudo trancado. Então, Uhum. nós criamos os nossos próprios métodos, né? Então, a gente está desenvolvendo tecnologia nacional de qualidade. E isso só é possível porque a gente está numa universidade de excelência, Uhum. com um grupo de pesquisa, com alunos de excelência, com professores, mestrando, doutorandos, né? Uhum. E então é possível ver que a gente pode fazer mais mesmo, sabe? Bom, e num ambiente de aprendizado, né? Sim. Se fosse num ambiente comercial, né? Lógico, né? Então você investe mais para ganhar mais, né? Mas por que inovar, né? A inovar porque ele vai resultar em novos conhecimentos, né? Em novos campos de aprendizagem aí, né? Fechamos aqui, então, esse episódio, né? Fechamos um ciclo, né? Pelo menos uma parte, né? Eu sei que tem mais assunto aí pra gente poder falar sobre o C3. Bastante. Inclusive, né, um risco, né? Talvez de um gap, digamos assim, de projetos, né? Uma reorganização, né? Para outro caminho. Então a gente vai deixar, ou vamos manter essa deixa aí para que as pessoas, né, os nossos ouvintes, os internautas, nos busquem no próximo episódio. Para aí sim a gente dar o próximo passo. Né? Um monte de projeto bacana que a gente fez, né? O Xadrez Livre, o Com Digital, um projeto que a gente fez com a Secretaria da Cultura aqui, com a Secretaria de Saúde também, né? Tem bastante coisa. A gente tem que explorar e aprofundar e aproveitar, né? Justamente todo esse espaço para fazer esse registro. Afinal de contas, né, como eu tinha comentado antes, né, são 2 décadas, né? Sim. Muitos projetos, muita gente impactada, né? Não apenas com as produções, mas também no aprendizado, né? Enfim, né, muitos alunos formados, especializados, atuando mundo afora, então não cabe num programa só. Deu um bom salto ali, porque o CMC eu peguei, né? Foi o projeto que eu entrei. Eu entrei para pegar o final dele ali, em 2019. Aí, já ficou mais perto. Um intervalo, né? Mas a gente faz o resgate posteriormente. Maravilha, a gente agradece então, professor Marcos Sonier, muito obrigado. Marcos Castilho, Richard, muito obrigado, né? Então a gente se vê num próximo episódio. Fiquem com a gente então aí e busquem aí os outros episódios para que vocês conheçam mais sobre a história desse grande grupo de pesquisa. Um abraço.